Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a vida de vocês, no nome de Jesus. Deus continue fazendo em vocês, na vida de cada um de vocês, tudo aquilo que é plano, projeto de Deus, propósito. Para cada homem, mulher, ser humano na face da terra, Deus tem um propósito, um plano distinto. Amém? Hoje nós vamos falar aqui no nosso grupo de Escola Bíblica, um assunto que eu já provoquei aqui no grupo e que eu não vi muita gente comentar, falar, que qual é a relação entre o primeiro homem e aqueles que vão herdar o reino dos céus. O texto base nosso vai ser Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso número 4, do 4 ao 17. Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui está um plano geral da criação de Deus, da formação de tudo aquilo que Deus havia feito. Aqui é como se fosse um resumo da criação, da gênese do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui há um personagem que não é um personagem coadjuvante, que é o homem, criação do próprio Deus, que ele tem uma criação diferente daquilo que Deus já havia feito. Se você ler nos demais capítulos de Gênesis, do primeiro até outros capítulos, você vai ver como Deus criou todas as coisas. A Bíblia fala que, e disse Deus. Então Deus criou todas as coisas pela palavra. Deus colocou uma ação, um verbo, uma ação naquilo que ele queria realizar. E ele, haja luz e houve luz, haja. Então Deus, ele formou todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus estava com Deus neste momento. Lá no Evangelho de João deixa bem claro. Leia Evangelho de João, capítulo de número 1, que fala no princípio, né? Aqui está no princípio, no Gênesis. E aqui Deus coloca não um personagem secundário, não um personagem coadjuvante de todas as coisas, mas Deus coloca o homem para governar. Coloca aqui alguém que é a sua imagem e semelhança, e que não sendo somente a imagem e semelhança de Deus, mas tem, porque recebeu o sopro de Deus, alguns atributos que ficaram aqui, que ficaram nesse momento da história e que se perdeu quando houve o pecado, que se perdeu quando o ser humano desobedeceu. Imagina só, Deus cria um lugar especial e no meio desse lugar especial ele cria um lugar mais especial ainda e coloca alguém para administrar aquilo, para governar tudo aquilo. E que é o homem, que é o Adão. E para que este homem pudesse governar, lidar com todas as coisas, administrar, ele não podia ser uma criação qualquer. Ele não podia ser igual ao macaco, igual a cabra, igual ao leão, igual ao elefante. Ele não podia ser irracional.
ele não podia ser desprovido de qualidades que pudessem qualificá-lo para gerenciar tudo aquilo. Então Deus dá para este homem, quando sopra na narina dele, porque ele é feito do pó da terra, do barro, e Deus sopra, Deus coloca neste homem, nesse primeiro homem, essas qualidades excepcionais que nós não conhecemos ainda. Nós vamos saber disso um dia, mas nós não conhecemos. Nós não entendemos, de fato, o ser humano não consegue compreender como era este homem. E eu não falo do aspecto físico, né? Se tinha 2 pernas, nariz, boca, olhos, orelhas, não é isso. São as capacidades deste homem de governar algo especial que Deus deu, de administrar sem o próprio Deus, porque Deus, a Bíblia fala que na viração do dia Deus vinha conversar com o homem, ou seja, o homem passava os dias, as semanas, Deus passava o período ali administrando, exercendo a posição de autoridade que Deus deu para ele. A ciência hoje consegue, alguns avanços científicos apontam para algumas descobertas com relação ao cérebro humano, e dentro do cérebro humano nós temos que é um ambiente ainda inexplorado, que é ainda um ambiente muito pouco conhecido. A ciência consegue conhecer muito pouco desse órgão, né? Dessa parte do corpo humano. Há pouco tempo atrás, alguns cientistas conseguiram, por análise criteriosa, descobrir que o cérebro humano ele tem 11 dimensões. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, nós conseguimos entender a dimensão tridimensional, né? Altura, largura e profundidade. A gente vive no universo tridimensional, 3 dimensões. E aí esses cientistas, ao observar o cérebro humano, eles chegaram à conclusão de que o cérebro humano ele possui 11 dimensões. 11 dimensões. Ou seja, Deus, naquele momento da história, quando o ser humano peca e erra, e ele é tirado desse lugar especial, Deus, ele fecha, ele bloqueia. Isso é no meu entender, gente. No meu entender. Na minha conjectura aqui, tridimensional, né? Aliás, existe até uma 4ª dimensão que é o espaço-tempo, né? Mas como ela não é tangível, a gente vai trabalhar aqui com 3 dimensões. Mas na minha conjectura, Deus, no momento em que o ser humano, para que ele não pudesse, naquele momento da história, com tantos atributos especiais que Deus deu para aquele ser humano, com tantas qualidades, imagina, o ser humano cuidava dos animais racionais, do leão, do urso, do elefante. O ser humano cuidava das árvores, sem nunca ter estudado botânica. O ser humano cuidava dos animais sem nunca ter estudado zoologia. O ser humano sabia dominar a terra sem passar por uma faculdade, ser um geólogo. Entende? Ele tinha qualidades especiais. Qualidades que não podiam acompanhar este homem depois do pecado, depois da queda. Porque imagina esse ser humano cheio de pecado, depois de ter pecado, depois de ter se afastado de Deus, ele ainda continuar com tantas qualidades. O que seria da humanidade? Talvez o ser humano já teria destruído tudo já há muito tempo. Então Deus, no meu entender, Deus vai lá e suprime, ele bloqueia essas muitas capacidades, essas outras dimensões do cérebro humano. E tem um detalhe, porque outros cientistas conseguiram concluir que o universo, que o espaço, que o universo possui 11 dimensões também. Da mesma forma que o cérebro humano possui 11 dimensões. E aí nós temos um texto que está aqui no Novo Testamento, está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, lá nos versos de número 20 e 21, Filipenses 3, 20 e 21, fala assim: pois a nossa pátria está nos céus,
de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo fala assim, olha, primeiro, o nosso mundo não é esse mundo cheio de pecado, esse mundo corruptível. Nosso mundo é um outro, é um lugar especial. Lembra que Deus colocou o homem no lugar especial, no lugar onde tinha, por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, um lugar onde tinha a árvore da vida. E aqui Paulo fala, olha, nosso lugar não é aqui, é um lugar especial. O ser humano, ele não tinha que acordar às 5 horas da manhã e botar uma enxada. O homem, nesse momento da história, no início de tudo, colocar uma enxada nas costas, trabalhar até suar, até cansar, e regar, e esperar a terra produzir. Aqui a Bíblia deixa bem claro que a terra produzia o que ele queria comer. A terra lhe obedecia. Ele tinha tudo que ele necessitava. E Paulo fala que naquele dia, quando estivermos com o Senhor, na glória do Pai, quando o Senhor Jesus retornar, voltar nas nuvens a segunda vez, quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, quando o Senhor Jesus restabelecer esta ordem descrita no livro do Gênesis, Paulo fala, isso vai acontecer de novo. E detalhe, não só as coisas vão ser como antes, mas nós também seremos como antes. E aqui Paulo cita Jesus, o corpo de Jesus, como Jesus era. Pensa bem, gente. Jesus falava cego, veja, paralítico anda, morto levanta. Jesus andava sobre as águas. E logo depois que Jesus foi crucificado e que ele ressuscitou, o seu corpo ainda ficou melhor ainda. Tanto é que os discípulos não o reconheceram, né, depois da sua ressurreição. Só um tempo depois que ele se fez reconhecer. A discussão nossa hoje é: qual a relação do primeiro homem com aqueles que herdarão a glória eterna? Nós teremos um corpo transformado, um corpo perfeito. Nós teremos um corpo que não adoecia, portanto não vai adoecer. Nós teremos uma autoridade como a autoridade do primeiro homem, de Adão, que ordenava para todas as coisas, que ele andava e as coisas aconteciam, que os animais lhe obedeciam, que as ervas, as plantas davam alimentos para ele. Essa é a relação. Nós seremos como tal, nós seremos como esse primeiro homem, quando todas as coisas, quando essas coisas foram restauradas, quando o Senhor Jesus retornar, quando ele restabelecer o seu reino eterno. Aqueles que estiverem com Cristo, aqueles que obedecerem, aqueles que já estão obedecendo agora, vão continuar obedecendo na glória do Pai. Mas aí vai ser muito mais diferente, vai ser algo assim excepcional, meus irmãos. Excepcional. Pensa em você não tendo mais dor, pensa em você não tendo mais sofrimento, pensa em você não tendo mais patrão, chefe, gerente, chato. Pensa você não tendo mais que receber esse salário mínimo que você recebe. Pensa você que você não precisa mais se preocupar com as contas, porque as coisas serão restabelecidas, o equilíbrio de todas as coisas vai ser restabelecido. Homem de Deus, mulher de Deus, saiba disso. Deus não te criou para você viver do jeito que você está vivendo. Deus não te criou para que você seja essa criatura pequena. Deus não te criou para você viver dentro deste sofrimento. Mesmo antes da gente experimentar tudo isso na glória do Pai, quando Jesus nas nuvens voltar, o Senhor Jesus disse que os sinais seguiriam aqueles que creem em Jesus. Os sinais seguiriam aqueles que obedecem a Jesus. Você tem autoridade hoje, já, no nome do Senhor Jesus. Você tem autoridade hoje, agora, porque a autoridade está nele, no nome de Jesus. Naquele momento da história, quando Deus soprou
nas narinas de Adão, Deus colocou autoridade nele, autoridade de Deus, que foi passada, que foi perdida. Agora em Cristo Jesus, Deus novamente dá o sopro, o fôlego da vida pelo Espírito Santo de Deus. Ele está em você novamente, ele habita em você novamente. Antes mesmo do seu corpo ser transformado, você já começa a experimentar a glória do Pai aqui e agora, hoje, nesse momento. Agora imagina quando for restabelecida, restaurada todas as coisas. Amém? Que Deus continue te abençoando. Leia aqui Gênesis, capítulo de número 2, leia Filipenses, capítulo de número 3, os versos 20 e 21. Existem muitos outros textos falando sobre esse assunto, mas eu quero animar você, eu quero deixar você com o coração batendo acelerado, bem mais forte, sabendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, ou seja, você pode sofrer, você pode passar fome, frio, mas você também pode ser vencedor, você pode ganhar, vencer, conquistar no nome de Jesus, sabendo que esse período que estamos vivendo aqui é breve, breve vai acabar, e quando isso acontecer, e é breve, e nós vamos falar sobre este assunto em breve, porque eu quero comentar com vocês sobre este assunto. Em breve nós vamos colocar mais um vídeo no ar. Quando tudo isso acontecer, você vai experimentar a perfeição no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Passe esse vídeo para frente, em o nome de Jesus. Não se esqueça de aí dar o ok aqui no vídeo, no canal. Dá o seu joinha, tá bom? Indica, mostra, passa adiante, porque o Evangelho do Senhor Jesus precisa ser pregado, as pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. Eu te amo, o Senhor Jesus te ama, nós te amamos, Deus te abençoe, até a próxima vez.